Já tá todo mundo aí preparado com suas almofadinhas? A gente hoje vai precisar de um incenso ou um difusor ou um óleo essencial, algo pra gente ativar aí um cheiro gostoso pra gente trabalhar a nossa respiração. E incensinho, vamos acender? Ai, só de tirar já dá pra sentir o cheirinho, sabe? Defumar um pouquinho. Bom dia, Rainá! Pegar um incensinho pra gente ativar aí a respiração. Se o incenso não for muito do seu agrado, pode ser um difusor, pode ser um umidificador, pode ser um óleo essencial, você passa um pouquinho. E aí a gente vai ativar aí um pouco da nossa respiração com um cheirinho bem gostoso, tá? Essa é a primeira coisa que eu preciso que vocês façam. A gente ativar. E aí... Ai, que delícia. Tá todo mundo também com uma almofadinha? Todo mundo pronto? Sentado em uma almofadinha, assim, perninhas cruzadas, esticadas. Agora a gente pode ficar à vontade. Eu vou falar um pouquinho sobre a influência do elemento ar, né? Como que a gente pode se utilizar desse elemento nas nossas vidas, nas nossas situações, né? O ar, ele é um elemento muito ligado à comunicação. Mas vamos pensar no ar como do começo, né? De um princípio. A gente precisa do ar para respirar, né? No hinduísmo, eles dizem que o ar ele é vital, ele é a força vital, que eles chamam de prana, né? Por isso é o pranayama, vem desse prana, né? Dessa energia que a gente precisa para inspirar e respirar. Às vezes a gente não tá fazendo nada, a gente tá totalmente parado, mas a gente continua respirando, né? E o ar, ele é totalmente invasivo no nosso corpo. Quando a gente respira, o ar entra dentro das nossas narinas, ele passa pelo esôfago e ele enche os pulmões, ele entra dentro de um órgão nosso, né? Então, é muito importante a gente se preocupar com a qualidade do ar que a gente respira, né? A gente se preocupa ali com a comidinha leve, com o orgânico, mas e o ar que a gente está respirando, né? Que é tão invasivo e que é 24 horas por dia, porque a gente não para de respirar. Bom dia, Luanda, bom dia, Dindiane, bom dia, Iana. Um incensinho, por favor, tá? Um incensinho ou um difusor. Então, o ar que a gente respira tem muito, ele é bem invasivo, a gente precisa se preocupar com essa qualidade desse ar. Por isso eu sempre aconselho, de vez em quando, a acender um incenso ou a colocar umas gotinhas de óleo essencial. Em Brasília, quando eu morava em Brasília, eu fazia muito isso, porque Brasília é muito úmido. E é pouco úmido, é muito seco, na verdade, né? Então, para umidificar a minha casa, eu tinha um umidificador e dentro do umidificador eu pingava umas 2 gotinhas de óleo essencial ou às vezes uma essência e colocava o umidificador para funcionar. Então, ou é um incenso, ou é um umidificador em casa, ou um difusor também, desses que vende em várias lojinhas, vende que você coloca uma essenciazinha que você compra baratinho, e aí ele fica, né, com a velinha acesa ali, soltando um arzinho gostoso em casa. Então, eu acho que todas as formas que a gente tiver de colocar um cheiro diferente na nossa respiração, para além desse cheiro da poluição, dos carros, né, dos ônibus. Às vezes, enfim, acho que o mais importante é a gente ativar essas diferentes formas de respirar, né? A gente ativar isso é bem bacana. E o ar, ele tá, como eu falei, ligado muito à comunicação. Mas antes da gente comunicar, quando a gente vai falar, a gente pensa antes. A gente pensa, depois a gente fala.
Existe uma sequência nessa... Continua, sabe? Pensa, fala e continua. Mas eu vou chegar nesse ponto depois. Então, os nossos pensamentos, as nossas ideias, tudo que está aqui no mental é muito ar, né? As ideias que a gente tem, assim, às vezes de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, e não sei o quê, e a coisa flui e de repente passa, de repente vai embora, você já não se preocupa mais tanto com isso, né? Então, por quê? Por que as ideias vêm e vão? Porque elas evaporam junto com o ar, né? Então, toda vez que a gente pensa e tem ideias, a gente está falando do elemento ar, né? Toda vez que a gente tem uma ideia diferente sobre como a gente pode fazer alguma coisa, a gente está falando do elemento ar. E como que a gente concretiza esse pensamento? A gente concretiza esse pensamento por meio da fala. E o que é falar? O que é comunicar? Comunicar, olha só que interessante, gente, isso eu aprendi nas minhas aulas de fonética e fonologia na UNB. Falar não é nada mais, nada menos do que o ar saindo dos nossos pulmões, ao invés de sair pelo nariz, ou também saindo pelo nariz, ele sai pela boca, por meio de atritos entre os dentes, a língua, o palato e os lábios. É o ar saindo por meio de atrito entre dentes, lábios, língua e palatos. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente fala do elemento ar na literalidade de se falar do elemento ar. Então, a fala, ela tem muito a ver com os nossos pensamentos, né? Às vezes a gente fala demais. Eu, por exemplo, geralmente tô, né? Gente, que eu falo pra caralho, né? E eu geralmente falo que eu nem falo, eu desato. Então, a grande questão é você começar a fazer a avaliação da sua fala a partir do que você pensa. Porque depois que você fala, não tem mais como voltar a... Você pode até repensar o que você disse, mas não tem como retirar a palavra proferida. E aí a gente vai ver que depois da palavra vem outras ações sequenciais. A gente passa muito tempo tentando convencer as pessoas das nossas ideias, né? E aí, às vezes, a gente fala e a gente não está escutando o que as outras pessoas estão falando. A gente só está escutando o que a gente está dizendo, né? Porque isso... E tudo a gente quer omitir opinião. A gente está num momento em que todo mundo quer emitir opiniões, todo mundo quer dizer o que pensa. E a gente esquece que precisa pensar antes. E não só pensar sobre o assunto, a gente também precisa estudar o assunto, né? Eu tenho sentido muito isso nesse mundo digital, qual eu estou me colocando, né? Quando eu vou emitir uma opinião, especialmente quando são assuntos muito polêmicos, teve um vídeo que eu postei sobre o caso do estupro culposo, né? A coisa da Mari Ferrer e do André Camargo Aranha. Quando a gente vai falar de assuntos assim, eu não vou abrir a câmera e falar o que eu quero, sabe? Eu acho que a gente precisa... Putz, peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Qual foi o último caso mais recente de estupro? Tinha sido há 2 semanas antes, 1 semana antes, que estourou também na mídia com a coisa do Robinho. Então, poxa, deixa eu pegar aqui na internet, deixa eu estudar um pouco. De onde vem essa palavra estupro? De onde veio essa noção? Por que os homens são assim? O que eles precisam fazer para melhorar? Né? A gente precisa refletir, pensar antes, sabe? Aterrar as ideias. E aí depois a gente fala. E depois que a gente fala, a fala gera uma outra sequência que é a ação. Quando a gente fala, na sequência da fala, a nossa tendência é agir. Por isso é muito importante a gente fixar os pensamentos e não falar tão assim, eu tava pensando nisso, aí no dia seguinte você já mudou de ideia, agora eu mudei de ideia, eu tava pensando naquilo, aí no outro dia você já, não, agora eu não vou fazer nada daquilo que eu falei, agora eu vou fazer outra coisa. Então, não fale os seus pensamentos, condense-os de uma forma que você consiga ter um pensamento final e aí você poder falar. Quando a gente fala o pensamento final, a gente consegue
transmitir ideias, a gente consegue pegar ideias a partir da nossa fala para agir. E depois que a gente age, quando a gente começa a agir de acordo com as coisas que a gente fala, a gente cria hábitos. E a gente o pensamento, fala, ação, e aí a gente entra nos hábitos. E a gente cria hábitos. Então, se você tem uma ideia, um projeto que você queira colocar na sua vida, eu sempre quis fazer tal coisa. Legal, pensa muito, pensa em tudo que vai acontecer, as consequências, não fala, pensa. Trabalha isso em silêncio, sabe? Então, pensa bastante, depois de pensar, e você vai trocar ideia com uma pessoa que você confia. Você não vai sair espalhando por aí, dizendo para a torta e a direito o que você tá a fim de fazer. Você escolhe uma pessoa para você conversar, para você falar. E aí, depois que você fala a ideia, durante o tempo que você está falando, você vai começar a encontrar o que você precisa fazer primeiro. Porque nunca eu quero fazer uma viagem e preciso comprar passagem. Preciso estudar antes o lugar, eu preciso saber o roteiro, eu preciso saber o que eu vou fazer, quanto que eu vou gastar. Olha só, tudo que envolve antes de ter uma ação. Mas enquanto você fala, você sabe qual é a primeira ação que você precisa tomar. E depois que você toma a primeira ação, você começa a criar o hábito de pensar mais sobre o assunto, falar sobre ele, pesquisar, agir, movimentar, ligar, mandar mensagem. E aí a coisa começa a criar um hábito. E esses hábitos geram, que é o quinto, gera o seu caráter. Então, primeiro você pensa, depois você fala, depois você age, depois você cria um hábito e, por último, tudo isso cria o seu caráter. Porque se você consegue fazer isso com uma pequena coisa, você consegue fazer isso com várias outras, né? Por isso, é muito importante a gente silenciar, a gente não ficar gastando a nossa energia falando, convencendo as pessoas das nossas ideias. Eu vejo muitas pessoas batendo, falando e criticando e dizendo, e você fala assim, cara, guarda essa energia para você, não fica convencendo os outros das suas ideias, sabe? Guarda para você essa energia, vamos nos silenciar mais. Isso foi um dos maiores presentes que eu já recebi na vida, gente, foi aprender a ficar em silêncio. Às vezes, as pessoas estão falando comigo e eu falo muito, né? Eu adoro uma conversa, um trailer. Se eu fico muito tempo em silêncio, a pessoa fala, você não vai falar nada não, Rê? Você não tem nada pra dizer? Aí eu tô ouvindo. Geralmente eu gosto dessa resposta, sabe? Quando alguém exige que eu fale algo, eu falo, mas eu estou escutando, sabe? E eu gosto de, às vezes, não falar nada, né? O silêncio, gente, é uma bênção. O silêncio é uma bênção, assim. E quando a gente aprende a silenciar e não emitir ideias, e não convencer as outras pessoas do que a gente acha, e quando a gente simplesmente se silencia, a gente fala muito mais. Eu vou contar um caos. Uma vez eu fui num jantar e aí eu decidi que nesse jantar eu não ia falar nada. Eu ia só escutar. Não que eu não fosse participar, mas que eu queria ver as pessoas falando, eu queria conhecer as pessoas, eu queria saber, queria observar. E aí eu fui nesse jantar e fiquei muito em silêncio. Eu ria, claro, achava engraçado e tal. Falava, sei lá, uma coisa ou outra assim, mas em geral eu não emitia ideias. E teve uma hora que de repente um pouco da atenção se voltou um pouco pra mim, né? E você, Renata? Tipo, você não fala nada, né? Ninguém falou isso, né? Você não fala nada, mas você começa a notar que o silêncio ele é tão valioso a ponto de na hora que você vai abrir a boca pra falar, as pessoas querem te escutar. Elas querem escutar o que você tem pra falar. Então, silêncio é aprender a respirar. Você só deixar a respiração fluir. Quando você não fala, você só respira. E as ideias vão clareando. Quanto mais a gente leva ar para os nossos pulmões, mais a gente oxigena o cérebro e mais ele tende a pensar melhor, clarear as ideias, né? Bem,
Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre essa questão? Eu acho que a gente pode entrar na meditação agora. O que vocês acham? Vamos começar? Primeira coisa que eu preciso pedir para vocês é acender um incensinho, ou um difusor, ou um óleo essencial. Passa aqui pertinho do nariz, às vezes assim, que fica um cheirinho gostoso pra gente trabalhar bastante a respiração hoje com esse cheirinho gostoso, tá? Sentadinha aí na flor de lótus. Quem quiser colocar um fone de ouvido, a gente vai começar agora, tá? Coluna ereta, não enverga, não vai muito pra cima, coluna apenas reta. Guarda o quadril. A gente vai fazer um mudra hoje que se chama Prana Mudra. E o prana, ele é a vitalidade, ele é exatamente o ar, né? A gente tá falando de ar. Então, a gente vai trazer esse prana pra gente colocar mais ar dentro do corpo e esse ar clarear mais as nossas ideias. O Prana Mudra a gente faz dessa forma. Usa o dedão, dedinho e dedo anelar. E a gente junta esses dois. Então a gente junta esses 3 dedos aqui. A gente faz Prana Mudra. E a gente vai colocar assim, em cima do joelho, com a palma da mão pra cima, tá bom? Então, assim. E aí, vamos colocar a cabeça levemente baixa. Ó, meu quintal, a gente vai entrar agora aqui na meditação Prana Mudra. Senta aí na florzinha de lótus, quem acabou de chegar. E aí, coloca a palma da mão pra cima. A gente vai começar, a cabeça levemente baixa. Respiração profunda, intencionada ao ar. Concentra. Olhos ainda abertos, levemente abertos. Olha um ponto fixo, fixa nele. Deixa o celular de lado, você não vai precisar me ver mais por enquanto. E levemente fecha os seus olhos. Inspira, expira profundamente. Relaxa os músculos da face. Continue respirando. Levando o ar para dentro e para fora. Enquanto você inspira, imagine pequenas flores desabrochando no seu pulmão. E quando você expira, elas se recolhem. Inspira desabrochando, expira recolhendo. Esse ar que você inspira
veio de algum lugar. Por onde será que passou esse ar que você respira agora? Que correntes de ar do mundo ela pegou carona para chegar até você? Inspire a energia que traz esse ar para dentro do seu corpo. Expire a energia que você gostaria de dar para o mundo. Ouça o som externo. Se passa um carro, se buzina uma moto, se bate uma porta. Continue de olhos fechados, apenas desabrochando as flores do seu pulmão. Porque a vida lá fora continua. Os carros passam, as pessoas andam, o mundo acontece. E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, você está agora sentada, respirando ares que vieram de diversos lugares deste planeta. Perceba o ar quente dos desertos, o ar gelado das geleiras, perceba o ar puro que vem dos lugares de natureza bruta. Sinta o seu pulmão florir. Inspire profundamente. Movimente os dedos das mãos, dos pés.
Traga sua consciência de volta para o seu corpo, mantendo os olhos fechados. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Pense agora em 2 tarefas importantes para o dia de hoje. Diga para si mesma quais são essas tarefas. Sinta o ar invadir todas as partes do seu corpo. Peito, os braços, barriga, colo, as pernas. Bem devagar, abra os olhos. Bem-vindos. Hoje eu vou fazer 2 sugestões para a gente se conectar profundamente a esses elementos, a esse elemento ar. A primeira sugestão é sentir cheiros diferentes, vários cheiros. Você pode acender mais incensos, colocar mais cheiros em casa, mas também sinta o cheiro da sua comida antes de comer, né? Costa o nariz no cangote de alguém que você ama e inspire profundamente esse ar. Sinta cheiros de flores, de folhas. Sinta o cheiro do seu travesseiro, sente o cheiro da sua toalha. Cheira muitas coisas, sem julgar, né? Sem dizer esse cheiro é bom, esse é ruim. Apenas sente o cheiro e fala, esse é o cheiro disso. E a segunda sugestão é procurar fazer silêncio ao longo do dia, né? Não falar muito, não emitir opiniões. Tentar hoje apenas respirar. E aí agora, a gente vai levantar os braços. Deixa eu ajeitar aqui. Pode tirar uma almofadinha, quem quiser, tá? Levanta os braços. E joga para um lado, ai, que gostoso. E joga para o outro, respira fundo. A gente respira bem fundo, coloca bastante ar para esticar. E na hora de expirar, a gente solta um pouquinho. Inspira e solta. Pode soltar uns bocejos bem grandes, tipo... E puxa para um lado, puxa para o outro. Isso. Aí puxa um cotovelo, puxa o outro. Respirando. Muito ar. Você junta as mãos aqui atrás, na nuca. E empurra o pescoço, juntando os cotovelos, descendo os braços, isso. E aí vai pro
Vamos pro talvez, não sei ainda. Diga pra si mesma, talvez, não sei. Talvez. Sim. Vai o seu máximo lá embaixo, joga o queixo no peito. E aí lá em cima abre a boca e fica. E aí continua no movimento de sim. Continua, a gente pode continuar aqui com Prana Mudra, ó. Prana Mudra. Bota aqui. E não. Vai o seu máximo para cada lado. Não é uma ótima palavra para se dizer de vez em quando. Não para mim mesma. Não só dizer não para os outros, mas não para mim mesma. E aí a gente vai fazer um movimento completo de girada. E vai lá no talvez, lá no sim, não. 2 vezes para cada lado. Bem devagar. A gente vai puxar os ombros lá nas orelhas. Puxa. Solta de uma vez. Puxa, segura. E solta de uma vez. E a gente inspira puxando, segura o ar. E na hora de soltar o ombro a gente expira. A gente solta o ar. Então vai. Mais uma. Gosto muito desse exercício. Todo esse movimento de pescoço, de levantar os ombros, de puxar aqui, a gente destrava toda essa parte aqui, que aqui, pescoço e costas, assim, ombros, a gente carrega às vezes muito peso aqui. Então todo esse exercício inicial, ele é ótimo, né? Se às vezes você tá muito tenso aqui, o melhor exercício, puxa os ombros e solta de uma vez. Puxa, solta. Aí parece que destrava. A gente vai fazer a torção, né, de coluna. Então a mão direita vai no joelho esquerdo e a mão esquerda vem aqui na coxa direita, tá vendo? E a gente torce, respirando. E vamos pro outro lado. Bota a mão esquerda no joelho direito e a mão direita na coxa esquerda. Torce. Respira. Mais uma vez. Torce para um lado, torce para o outro. Torce para um lado, torce para o outro. Bom, né? E aí agora a gente vai entrar na posição de cócoras. A gente vai botar uma perna de um lado, uma perna do outro, com os pés levemente abertos. E aí no impulso você tenta entrar na posição de cócoras, tá? Vamos tomar cuidado pra gente não envergar muito, manter a coluna retinha, os cotovelos aqui nos joelhos, dando uma leve empurradinha. Você pode ajeitar aqui as pernas. A gente usa esse mudra que se chama Anjali Mudra, que é o mudra da humildade. É o mudra mais conhecido no mundo inteiro, é esse mudra. Qualquer lugar do mundo que você for, se você fizer esse gesto, você está dizendo obrigado, você está dizendo está dizendo muitas coisas com esse mudra.
obrigada, sou humilde, eu te sirvo, né? Tem várias formas. Então agora aqui nessa posição de cócoras, a gente vai fazer uma forcinha de leve, tá? Vamos colocar as mãos aqui no chão. E a gente vai levantar um pouquinho o bumbum e vai puxar um pé, puxar o outro. Puxar um pé. Ó, meu cotovelo tá levemente dobrado, tá vendo? Meu joelho apoia. Eu levanto um pé, aí eu levanto o outro, e levanto um. E quem quiser, quem conseguir, pode fazer de levantar os dois. E aí a gente senta de novo na flor de lótus. Respira bem fundo. Amanhã a gente tem, no mesmo horário, às 6h45 da manhã em ponto, a gente tem a meditação da Terra. E nessa meditação da Terra, a gente vai, claro, fazer a meditação numa conexão com esse elemento. E o que ele simboliza pra gente é bens materiais, tudo que tem a ver com a matéria. O elemento terra tem a ver com o tangível, né? O tocável. Então, se a gente está falando de tudo que a gente tem, casa, carro, celular, roupas, a gente fala desses bens, a gente fala do que a gente come, as frutas, os legumes, a nossa comida, a gente também está falando do elemento terra. O nosso corpo físico, isso que você tem é terra, tudo isso aqui é terra, né? Então, se você tem alguma questão com o seu corpo físico, se você tem alguma questão com seus bens materiais, tá aí uma ótima meditação pra gente pensar, refletir, trabalhar. E é amanhã às 6h45 da manhã. Por favor, compartilhem com os amigos, chamem as pessoas para virem fazer. Eu estou fazendo nesse horário porque eu acho que é o melhor horário para que todo mundo depois, afinal de contas, durante a semana todo mundo trabalha, então acho que dá para colocar a meditação ali de manhãzinha antes de começar o dia, né? E a gente sente também uma conexão tão grande ao longo do dia, a gente vai estar mais consciente, né? Então, amanhã temos a meditação da Terra. Me mandem feedbacks ao longo do dia, o que vocês estão sentindo, se vocês conseguiram fazer silêncio, se vocês conseguiram sentir diferentes cheiros, sem julgamento. E é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, deixa eu dar uma olhada aqui, mais de perto. Obrigada a você, Iana. Obrigada, Brenda. Você que é maravilhosa, Fabi. Tá joia, Érica. Eu vou editar essa meditação e depois eu vou postar aqui, mas eu vou deixar por pouco tempo, tá, gente? Eu aviso quando tiver aí e vou deixar por pouco tempo, porque afinal de contas é material, né? Então é isso, muito agradecida, um ótimo dia a todos, já são 7h25, um beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente, vou encerrar aqui, tá? Que bom que trouxe leveza. Obrigada, Adriano. Obrigada, Solteirice e Afins. Um beijo, gente. Tchau, tchau.